Imagine um lugar, sem leis, sem dinheiro, sem governo, apenas pessoas tentando sobreviver. Cada um fazia o que podia. Pescava no riacho, colhia frutas silvestres, construía abrigos simples de folhas e madeira. Quando precisavam de algo que não tinham, trocavam. A vida era simples, mas nem por isso estava em paz. Um morador queria peixe, outro queria frutas, mas muitas vezes ninguém queria o que o outro oferecia. Era difícil encontrar equivalência. O escambo, a troca direta de bens, tinha um problema. Exigia que dois desejos coincidissem. E isso quase nunca acontecia. Com o tempo, os conflitos aumentavam. Um dizia: "Ele me prometeu um cesto pelo meu peixe." O outro retrucava: "Mas eu mudei de ideia." Não havia regras, só vontades. Então, um morador, mais velho, sereno, atento, se ofereceu para ajudar. Ele se dispôs a ouvir os dois lados com calma, registrar os acordos e garantir que, uma vez feita a troca, ela fosse cumprida. Propôs que ele seria o conciliador da ilha. E pela primeira vez, houve paz. Com o passar do tempo, a população percebeu que esse método funcionava. Passaram a confiar nele. Um dia, todos se reuniram para decidir oficialmente quem ficaria responsável por manter a ordem, e de maneira unânime, escolheram aquele homem mais velho. Não chamavam isso de eleição, mas foi, de certa forma, um voto coletivo. Decidiram que, sempre que houvesse conflito, ele seria chamado. Ele acompanharia as negociações, resolveria disputas e cuidaria para que a ordem fosse mantida. Aos poucos, esse papel se fortaleceu. Ele se tornou responsável por manter a paz. Em troca, cada morador daria um pouco do que produzia: um peixe, uma fruta, um pedaço de pão. Era uma contribuição voluntária, mas necessária. E assim surgiu o primeiro imposto. Com o tempo, o conciliador passou a cuidar de mais assuntos. Decidia sobre horários comuns de pesca, caminhos seguros, divisão de áreas de cultivo. Percebeu que não poderia fazer tudo sozinho. Começou a ter ajudantes. Um para cuidar da segurança, outro para resolver disputas menores, alguém para registrar as contribuições e acordos. A comunidade ganhou mais organização, o conciliador ganhou mais responsabilidade, mais respeito e mais poder. O que começou com um simples acordo virou estrutura, e o que era espontâneo virou sistema. Pela primeira vez, o poder foi dividido. Nasceu ali a base de um governo, uma estrutura que, de formas diferentes, sobrevive até hoje. No próximo episódio de Fábulas Financeiras, vamos conhecer como essa pequena estrutura cresceu, se dividiu em poderes e por que, mesmo pequena, já precisava de muito mais do que peixe e frutas para funcionar. O lugar crescia. As pessoas aprendiam a viver em grupo, e o conciliador, antes sozinho, agora contava com ajudantes. Mas quanto mais esse lugar se organizava, mais claro ficava. Ele não daria conta de tudo. Era preciso dividir responsabilidades. E assim nasceu a estrutura do poder. As pessoas se reuniram novamente, discutiram, observaram os problemas do dia a dia, pensaram juntas e decidiram que precisavam de 3 funções principais. Primeiro, perceberam que era necessário criar regras. Quem poderia pescar onde? Qual a quantidade justa? Como dividir os recursos comuns? Surgiu então um grupo responsável por pensar nessas normas e registrá-las em tábuas de madeira com desenhos simples que todos pudessem entender. Essas pessoas escutavam as necessidades da população, identificavam os conflitos e transformavam em regras claras. Era o início do que hoje chamamos de poder legislativo,
ainda sem esse nome, mas já com a função de representar a vontade coletiva e transformá-la em orientação prática. Mas criar regras não era suficiente. Era preciso garantir que fossem colocadas em prática, que a pesca acontecesse no tempo certo, que os acordos fossem cumpridos e que os caminhos fossem mantidos. Foi formado então um segundo grupo, encarregado de aplicar as decisões, organizar as tarefas, coordenar a coleta e distribuição de recursos. Eles cuidavam do dia a dia, faziam as coisas acontecerem. Assim surgiu o que hoje chamamos de Poder Executivo. Um grupo responsável por colocar a organização em movimento. Ainda assim, mesmo com regras e ação, continuavam surgindo disputas, acusações, mal-entendidos, desacordos. Era preciso alguém que julgasse com imparcialidade, que garantisse justiça entre as partes. Foi criado então um terceiro grupo, formado por pessoas com escuta atenta e senso de justiça. Elas analisavam os casos e tomavam decisões respeitadas por todos. Esse era o início do poder judiciário. Um grupo que cuidava dos conflitos e assegurava que as regras fossem aplicadas de forma justa. Aos poucos, cada grupo ganhou sua função. O conciliador, que antes centralizava tudo, agora coordenava essa nova estrutura. Esse lugar tinha regras, aplicação e julgamento. O poder estava dividido. E com isso, nascia a base do que em muitos lugares do mundo hoje chamamos de governo. Mas essa nova estrutura trouxe novos desafios. Manter tudo funcionando exigia recursos. Produtos em espécie, como frutas ou peixes, já não eram suficientes. Era preciso criar algo mais prático, durável e aceito por todos. A resposta estava próxima. Era hora de criar algo novo, algo que representasse valor, algo que pudesse circular entre todos. No próximo episódio de Fábulas Financeiras, vamos conhecer a origem da moeda e como ela ajudou a transformar a organização da comunidade em uma verdadeira economia. Imagine este lugar, agora, com regras claras e 3 poderes equilibrados para manter a paz e a justiça. Mas ainda havia algo que atrapalhava o dia a dia: o escambo, a troca de mercadorias. Era comum alguém precisar de peixe e oferecer trigo, mas o pescador já tinha trigo demais. Ou alguém querer uma cabana, mas o construtor não precisar de nada que o cliente tivesse para trocar. As trocas eram demoradas, frustrantes e nem sempre aconteciam. Foi então que o homem sábio, junto aos representantes dos 3 poderes, se reuniu para discutir uma solução. Decidiram criar um símbolo comum de troca, aceito por todos e garantido pelo governo do lugar. O sábio, junto aos representantes, determinou que cada unidade dessa moeda seria feita em quantidade controlada, proporcional à produção de bens do lugar. E mais, a partir daquele momento, todos seriam obrigados a usá-la nas trocas, fosse peixe, trigo ou cabanas. Essa moeda não valia por si mesma, mas porque o governo garantia que ela seria aceita por todos. Era o que chamavam de moeda de curso forçado. Após muita conversa, escolheram pequenas pedras polidas, feitas e distribuídas pelo próprio governo. Estava criada a primeira moeda do lugar. O sábio explicou que essa moeda teria 3 funções fundamentais: meio de troca, para facilitar as transações sem depender de coincidências de interesse; unidade de conta, para atribuir preços e comparar valores; reserva de valor, para guardar riqueza e usá-la no futuro. Mas alertou: o valor da moeda depende do que ela pode comprar.
Se houver mais moedas do que bens disponíveis, os preços sobem e cada moeda vale menos. Para ilustrar, mostraram: se houver 10 peixes e 10 pedras, cada peixe vale uma pedra. Mas se forem emitidas mais 10 pedras, sem aumentar o número de peixes, cada peixe passará a custar 2 pedras. A moeda perderia metade do seu valor. O sábio explicou que isso tem um nome: inflação, quando há mais dinheiro circulando do que produtos para comprar e os preços sobem. Com a nova moeda, as trocas ficaram mais simples. Era possível comprar peixe com pedras, cabanas com pedras e guardar pedras para o futuro. O lugar havia dado um grande passo, mas essa nova possibilidade também traria novos desafios, porque guardar moedas é só o começo. O próximo passo é decidir o que fazer com elas. No próximo episódio de Fábulas Financeiras, você vai descobrir como a poupança e os empréstimos mudaram para sempre a forma de crescer e prosperar.